O Cruzeiro chegou aqui em Curitiba, tem o vídeo aí da delegação. Em determinado momento eu até falei, ó, o Cruzeiro chegando com 4 goleiros, porque apareceram Grando, Léo Aragão e Anderson. E eu imaginava que o Cássio, sempre um dos últimos a descer, ele ainda desembarcaria, né? Mas não apareceu. E aí, depois fazendo aquele confere nas imagens, porque no momento em que eu estava narrando, não tinha visto se ele tinha passado ou não, para não deixar a dúvida no ar. Fui conferir depois nas imagens e ele realmente não veio. E a informação é a seguinte: até para o Cássio fazer um tratamento por causa daquelas dores que ele vem sentindo jogo sim, jogo também, quase, ele ficou em Belo Horizonte, porque aí tem toda uma estrutura preparada para ele passar esses dias em tratamento. E o Cássio vai se juntar à delegação aqui em Curitiba para seguir para a Argentina. O Cruzeiro emenda a viagem, então o Cássio fica fora desse jogo. Anderson vai ser o goleiro e o Cássio joga normalmente quarta-feira contra o Lanús, lá no estádio La Fortaleza, em Lanús. Até sobre isso, vamos trazer aqui a lista extraoficial, que tem goleiros Anderson, Léo Aragão e Gabriel Grando, laterais William, Gasolina, Marlon e Kaique, zagueiros João Marcelo, Zé Ivaldo, Vidalba e Jonathan Jesus. Para o meu campo, Lucas Romero, Japa, Ramiro, Lucas Silva, Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Peralta, Barreal e Matheus Vital. E para o ataque, Lautaro Dias, Caio Jorge, Gabriel Veron e Rafa Silva. São esses os jogadores, então, que estão com a delegação aqui em Curitiba. Quanto ao time, Fernando Diniz só vai definir neste sábado, mas é uma possibilidade de dar uma mesclada, de preservar sim alguns jogadores, e aí vamos aguardar o que vai fazer o Cruzeiro quanto a esta formação. Esperar um time bem diferente realmente diante do desesperado Atlético Paranaense no compromisso deste sábado às 6h30. A bola vai rolar na Liga Arena e a Samuca TV acompanhando in loco este duelo do Cruzeiro. E depois, repito, a gente segue também para a Argentina, lado a lado com o Cruzeirão sempre. Aí a batalha é chegar à final da Copa Sul-Americana. A preparação foi encerrada pela manhã na Toca da Raposa 2, então a possibilidade é real de time mesclado diante do Atlético Paranaense, escalação somente 1 hora antes da bola rolar no vestiário da Liga Arena. Muita gente perguntou sobre os garotos, nenhum veio com a delegação, nem Josefer, nem Teves, nem Kaique Kenji, as novidades ficando por conta de Lautaro Dias e Japa. O Lautaro Dias, que não atua há um bom tempo, até brinquei com ele se ele estava bem, e ele, bien, sou bom para piscar com esse aqui, e ele deu uma piscadinha dizendo que tá bem, mas é o que a gente trouxe de informação. Ele está sendo preparado realmente para ficar à disposição para o jogo com o Lanús. Vamos ver se ele ganha alguns minutos neste duelo aqui em Curitiba. E o Japa reaparecendo é outra boa opção que ganha o técnico Fernando Diniz. A venda de ingressos começou para o jogo lá em Lanús, na Grande Buenos Aires. O torcedor pode comprar pelo site do Cruzeiro e trocar na bilheteria do Mineirão neste sábado, ou então comprar no site do próprio Lanús e aí entrar normalmente no estádio La Fortaleza. Uma outra informação importante, e a gente trouxe mais cedo ainda dentro da minha rede social, no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, que eu não abandonei nenhum, no Threads, é que a Justiça ela manteve uma decisão favorável ao Cruzeiro sobre um pedido dos empresários do zagueiro Dedé, que eles tratavam o seguinte, que eles queriam 330 milhões de reais, que era o valor inicial da ação. E aí o Cruzeiro fez a defesa e a defesa determinou a sentença em pouco mais de 18 milhões de reais. E aí vamos aguardar, claro que vai ter correção monetária, mas isso tudo está dentro da recuperação judicial. É uma vitória importante em segunda instância, claro que cabe algum recurso, pode ir depois para o STF, mas a chance é bem pequena do Cruzeiro perder esta ação envolvendo aí o zagueiro Dedé.
e os investidores que na época contrataram o atleta para jogar no Cruzeiro e depois virou todo esse imbróglio quando teve a rescisão ali de contrato do zagueiro Dedé. Para a gente fechar, aí é o assunto que rendeu uma polêmica muito grande, torcedor do Cruzeiro se manifestando contrário a uma possível nova investida no atacante Dudu. Eu vou começar aí com a nota da torcida, a Máfia Azul e as outras torcidas também, elas entraram nesta história dizendo que Dudu não, para o Cruzeiro não mexer com isso depois de tudo que aconteceu. O jogador realmente estava contratado, só faltava o Dudu assinar e ele acabou não honrando o compromisso. Então a Máfia Azul fez uma nota muito forte quanto a essa possibilidade. O que eu tenho de informação é o seguinte: essa história do Dudu, dele vir para o Cruzeiro na próxima temporada, hoje ela está mais partindo do atleta, do staff do jogador, do que do próprio Cruzeiro. O Cruzeiro, ele ficou muito chateado com todo o processo que aconteceu. O Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, confiava muito no Dudu e depois das partes não confirmarem o que estava apalavrado entre Cruzeiro e Palmeiras, inclusive assinado, teve um ruído muito forte nesta história. Então, pelo staff do Dudu, isso não é novidade para quem acompanha aqui a Samuca TV, o Dudu chegaria em janeiro para o Cruzeiro. Só que, diante de tudo que aconteceu, o próprio Pedro Lourenço chegou a falar de forma, ali em algumas entrevistas, de forma até não tão formal assim, né, uma posição oficial, mas ele falou sobre o que custaria aos cofres do Cruzeiro a contratação do Dudu naquele momento. Então a história ficou nisso. E repito, é mais um interesse da parte do Dudu do que o contrário, né? Se isso vai ser retomado, eu acho pouco provável, porque ainda mais, né, com toda essa mobilização por parte do torcedor, seria comprar uma briga muito grande. Mas repito, a história ela parte mais do lado do Dudu do que o contrário, do que o Cruzeiro procurando mais uma vez. Até volto a afirmar, diante de tudo que aconteceu, ficou uma relação ali. A amizade ela continua entre as partes, mas daí a virar uma negociação é um caminho bem complicado para acontecer para a próxima temporada. Então essa é a história do Dudu, o jogador que dificilmente deve ficar no Palmeiras, e por aquelas cifras que ele tinha à disposição aqui no Cruzeiro, isso aí nunca mais vai acontecer, e a gente já falou sobre isso desde quando a negociação não foi para frente. E agora dificilmente ela será retomada, a não ser que aconteça aí um desfecho muito estranho entre os envolvidos e, claro, compraria uma briga grande com a Nação Azul.